Estamos de volta agora para falar de marketing infantil. Quem tem filho sabe que durante os programas infantis, a publicidade pega pesado para chamar a atenção da garotada. O objetivo, claro, é fazer com que a criança crie a necessidade de um produto ou serviço. E aí, vira aquela choradeira quando os pais não satisfazem o desejo da criança. Mas como lidar com isso? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando desse trabalho, né, de publicidade, marketing, que é muito estudado a mente da criança, né? Claro, então assim, eles provocam, como você disse no início, uma necessidade. E a criança, ela não tem o discernimento daquilo que ela pode, daquilo que ela não pode, aquilo que é certo e que é errado. Se vende um produto exatamente para a necessidade da criança. Tem criança que chega, o prazer da criança, na maioria delas, é abrir a caixa de brinquedo, pegou o brinquedo na mão, já coloca de lado. Então, o fato de você ter, eles incentivam aquela coisa, né, de você ter aquilo. Já é o consumismo, né? É o consumismo. Tem criança que é louca por determinada boneca, a hora que chega em casa, que compra a tal da boneca, nunca mais pega aquele brinquedo. Meninos também, com a história dos carrinhos, a história dos hominhos lá, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado enquanto pais, para não deixar com que isso vire um problema mais sério. E tem muito o brinquedo da moda, né? Sim, o brinquedo da moda é aquela coisa, né? Justamente, a publicidade, ela cria a moda. E as crianças, elas ficam dependentes disso. Então, elas querem tudo daquele determinado personagem. Por exemplo, antigamente não, há 2 anos atrás era o Frozen, né? Estava na moda, então era desenho do Frozen, era roupa do Frozen, material do Frozen, mochila, boneca. Dos meninos, a questão dos Avengers, né? Que eles falam. E assim, a criança, ela não tem esse discernimento. Cabe aos pais dar uma direção sobre o que é necessário e o que não é necessário, né? Então, a gente precisa mostrar. E a questão de mostrar também, às vezes, é um pouco complexo, principalmente se a criança é pequena demais. Até os 5 anos, a criança não vai entender o que é supérfluo, uma coisa que ela não vai precisar daquilo, porque ela está na fase do egocentrismo. Então, tudo que ela vir que na propaganda, você precisa, compre, vai ser mais legal você brincar com isso, ela vai interiorizar essas informações e ela vai querer aquilo. Tem criança que fica até doente por conta de um determinado brinquedo. Perguntar como fazer nesse caso, porque alguns produtos da moda são caríssimos, né? Tem bonecas caríssimas aí. E os pais muitas vezes não têm condições de comprar, de repente não naquele mês, ou, né? Sim. Como fazer para tentar fazer a criança entender se ela fica doente? Como é que faz com isso? O grande problema é o jogo de cintura, que deve ter. A gente tem que exercitar esse jogo de cintura desde muito cedo. Porque vai chegar uma época que a criança se você não treina isso com a criança, se você não troca, se você não explica desde muito cedo, vai chegar uma época que a criança tem 4, 5 anos que você não vai ter controle. E daí ela vai querer determinada coisa, se você não der determinada coisa, vai aparecer a birra, a manha, tem uma chantagem emocional que elas fazem. Eles somatizam aquilo e daí dá uma febre, tem dor de cabeça, dor de barriga, não sabe? Então, acaba prejudicando o dia a dia da criança. Então, por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. E esse cuidado deve ser incentivado desde pequenos, desde muito pequenininha, a criança precisa ser treinada. Olha, hoje eu posso comprar. E outra coisa, tem pai e mãe que se vê na obrigação de toda vez que sai com uma criança, a comprar alguma coisa. Então, se toda vez que eu saio, eu compro, a criança, ela condiciona. Então, toda vez que eu sair, eu preciso comprar alguma coisa. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa rotina, com o que nós fazemos de rotina. Então, toda vez que você vai ao supermercado, você é obrigado, entre aspas, a comprar determinado chocolate? Se você faz isso toda vez, se você não fizer uma vez, a criança, você vai ter um problema ali com ela. Então, o grande problema é criar rotina. A criança não pode ter rotina de compra. A criança não pode ter rotina daquilo que é mal para ela, daquilo que é ruim para ela. É claro que ela precisa ter rotina de sono, da hora de fazer tarefa, da hora de se alimentar, da brincadeira. Ela tem que ter esses horários. Mas rotina de sair e ter que comprar obrigatoriamente determinado objeto, determinado chocolate, determinada coisa ali que ela deseja, isso não. Essa coisa de satisfação do desejo é que pega, né? Porque é momentâneo. Agora, nesse caso, a criança emburrou, ficou brava e acaba realmente ficando, né, com sintomas, com febre e tal. Leva no médico, não tem nada. Não tem nada. Né? Não aparece nada.
Como trabalhar isso com a criança nessa situação, nesse momento em que ela está doente? Então, no momento da crise é um pouco complicado. Seria a troca, seria você conversar, seria você explicar, olha, eu não tenho dinheiro para comprar isso que você quer agora, ou isso que você quer não é ainda para você, você precisa crescer um pouquinho mais. Eu vou te dar isso no seu aniversário. Hoje a gente pode resolver de outra forma? A gente pode dar uma volta? A gente pode fazer tal coisa junto? Mas no seu aniversário eu consigo te dar tal coisa, né? Então, e outra coisa que a gente precisa frisar é que quando se promete algo para a criança, eu preciso cumprir. Então, se eu prometi que eu vou sair para levá-la em tal lugar e comprar tal coisa, eu preciso fazer nessa ordem, porque se eu não fizer, a criança perde a confiança. Então, nessa questão da publicidade ali, a gente precisa tomar cuidado com esses pontos, né? A questão da confiança, a questão de se manter um vínculo e na questão da rotina, que não pode ser uma rotina. Agora, você disse que é bom começar logo de pequenininho e trabalhando isso. Com que idade e de que forma? Pois é, aos 2 anos de idade, a criança ela já conhece as palavras, então ela já atribui significado àquilo que você fala para ela. E aos 2 anos, ela já vai estender as mãos, ela já vai ter um brinquedo de preferência ali, né? E ela já começou a falar. É nessa fase que a gente precisa começar a conversar. Normalmente, tem pessoas, na verdade, a maioria do senso comum, pensa que eu não preciso conversar com a criança. Com a criança, a gente conversa desde o momento que ela nasce, como se ela fosse uma pessoa adulta que entendesse tudo. Sem nhenhenhê também, né? É. Então, você precisa falar com a criança de igual para igual. Porque se você não tem esse tipo de diálogo com ela, quando ela tem 4 anos, que ela já deveria ter desenvolvido uma habilidade que a gente chama de consciência fonológica, ela vai ter mais dificuldade para entender aquilo que você está explicando. Então, desde muito cedo, desde quando a criança tem 1 ano e meio ali, você já consegue, né, não é que ela está entendendo tudo, mas esses diálogos já precisam acontecer. Então, a gente precisa conversar com a criança de igual para igual. Ah, mostrou? Olha que lindo! Então, o Papai Noel vai trazer. No dia do seu aniversário, na festa do aniversário, você vai ganhar. Sabe, assim a gente vai educando e aquela coisa, nunca comprar tudo todas as vezes que sair. E assim, essa coisa também da criança pedir e os pais já darem, às vezes até porque trabalham fora e querem compensar de alguma forma. Isso também não é legal, né? Não, porque justamente gera a rotina, porque se eu tenho a rotina de tudo que eu quero, eu tenho, e quando essa criança crescer? Não vai ser tudo que ela quiser no mundo que vai estar à disposição dela. Então, essa questão também precisa ser trabalhada desde muito pequeno. Não é porque eu trabalho fora que eu preciso dar tudo o que a minha criança está pedindo, porque ela não precisa. E isso precisa ser explicado. Olha, você quer tal brinquedo, mas você precisa de tal brinquedo? Você não precisa de outra coisa nesse momento? Aí você dá exemplo. Sabe? Então, às vezes, a criança está precisando de um tênis. Aí você reforça, olha, mas se eu comprar tal coisa, o seu tênis está apertado, não vai dar para eu comprar o tênis. Daí você vai ter que sair com o tênis apertado. E a criança ela vai querer o brinquedo, mesmo assim. Aí você compra o brinquedo. Só que quando ela pedir o tênis, quando ela falar que ela precisa sair com aquele tênis e ela só tem aquele apertado, você fala, não, agora você vai colocar o tênis apertado porque você preferiu o brinquedo. Isso é educar. Isso sim. Então, você precisa dar a escolha, não é que a criança vai escolher determinada coisa, mas ela precisa ter noção da consequência da escolha. E isso precisa ser mostrado desde pequeno. Que legal. Obrigada mais uma vez pela participação.